Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia? Eu sou o Carlos e hoje nós iremos falar sobre o Verbo encarnado, que está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Vamos conhecer um pouquinho? Você sabia que o Evangelho segundo João não começa contando a história de Jesus em Belém ou nos campos da Galileia? Ele começa antes mesmo de o tempo existir, revelando um mistério que desafia a nossa compreensão. Você já se perguntou por que o Evangelho segundo João começa de forma tão diferente dos outros? Não há genealogia, narrativas do nascimento de Jesus ou mesmo parábolas. Em vez disso, João abre com uma afirmação e profundidade cósmica. No princípio era o Verbo. Com essa frase, João nos transporta para o coração do universo, onde a criação começa e onde a eternidade e o propósito se encontram. Por que João escreveu de forma tão diferente dos outros evangelistas? Que verdades profundas ele queria revelar aos seus leitores em um mundo em turbulência? Hoje, no Você Não Sabia, vamos explorar não apenas o significado por trás dessas palavras, mas também o contexto histórico e cultural e espiritual que moldou essa poderosa declaração. Prepare-se para mergulhar no texto mais profundo e impactante de toda a Bíblia e descobrir como ele pode transformar sua visão sobre Deus, sobre o mundo e sobre você mesmo. Porque no final, o que João escreveu não é apenas história, é a resposta que sua alma sempre buscou. Onde e quando João escreveu este evangelho? O evangelho segundo João foi escrito entre 85 e 95 depois de Cristo, num período de grande turbulência religiosa e social. João estava em Éfeso, um dos maiores centros urbanos do Império Romano. Éfeso era uma cidade cosmopolita, com templos dedicados aos deuses como Ártemis e influências de filosofias gregas. O cristianismo estava emergindo como uma força espiritual, mas enfrentava perseguições tanto de judeus quanto de romanos. A destruição do templo em Jerusalém foi um divisor de águas na história judaica e cristã. Para os judeus, marcou o fim do sistema sacrificial e centralizado. Para os cristãos, destacou a necessidade de uma nova identidade espiritual, centrada em Jesus, o verdadeiro templo de Deus. O imperador Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, era conhecido por seu culto a personalidades e perseguição aos cristãos. João escreve em um ambiente onde a declaração Jesus é o Senhor era um ato de rebeldia, desafiando diretamente a lealdade do imperador. E por que João escreveu de forma tão diferente dos outros evangelhos? Enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizavam os aspectos narrativos da vida de Jesus, João se concentra na identidade eterna e divina de Cristo. O prólogo de João, capítulo 1, versículo 1 a 18, não é apenas uma introdução, mas uma declaração teológica e audaciosa. Quando João escreve no princípio era o Verbo, ecoa Gênesis 1, versículo 1, colocando Jesus no centro da criação. João conecta o Cristo histórico ao plano eterno de Deus. O conceito de logos, verbo, palavra, João usa o termo logos para comunicar verdades profundas, tanto para judeus quanto para gentios. Para judeus, o logos é a palavra de Deus que criou o mundo e revelou a lei. Para os gregos, o logos era o princípio racional que sustentava o universo. João está essencialmente dizendo: esse logos eterno não é uma força abstrata, é uma pessoa, é Jesus Cristo. João, do capítulo 1, do versículo 1 a 18, funciona como microcosmo de todo o evangelho. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, Jesus como o Logos, eterno e a fonte da criação. João 1, versículo 6 a 8, João Batista como o precursor que testemunha sobre a luz. E João, capítulo 1, do versículo 9 a 13, a luz rejeitada pelo mundo, mas recebida pelos que creem. E João, capítulo 1, versículo 14 a 18, a encarnação do Logos como Jesus.
cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo, a teologia cósmica. João vai além de descrever eventos terrenos, ele nos leva à eternidade antes mesmo do tempo existir. A frase "o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus" desafia categorias humanas e apresenta Jesus como coigual e coeterno com o Pai. A luz nas trevas. A luz aqui representa não só a verdade de Deus, mas também a vida que vence o caos e a morte. Houve um homem enviado por Deus. João capítulo 1, versículos 6 a 8. João Batista é apresentado não como o foco, mas como uma testemunha. No contexto histórico, João Batista ainda tinha muitos seguidores e o evangelista João deixa claro, ele não era o Messias. Veio para o que era seu. João capítulo 1, versículo 9 a 11. Rejeição de Jesus pelo mundo. Apesar de ser o Criador, o mundo não o conheceu. Isso reflete a cegueira espiritual da humanidade e a exclusão de Jesus pelos líderes religiosos da época. E o Verbo que se fez carne. João capítulo 1, do versículo 14. Este é o clímax teológico do prólogo. Deus se fez humano entrando no mundo que ele mesmo criou. A palavra tabercunalou literalmente montou sua tenda, ecoa a presença de Deus no tabernáculo no deserto. O impacto foi revolucionário. Para os judeus era inconcebível que Deus pudesse assumir a carne. Para os gregos, o Logos era algo espiritual, distante e jamais poderia ser físico. O impacto cultural e espiritual na época, a filosofia grega e a teologia judaica, João construiu uma ponte entre dois mundos, falando tanto à mente grega quanto ao coração judaico. Ele ressignifica conceitos para mostrar que Jesus não era apenas um rabino ou um profeta, mas o ponto central da história humana. Uma mensagem que, para hoje, a exclusão da luz é um tema atemporal. Hoje, muitos ainda rejeitam Jesus, mesmo quando a verdade está diante deles. O desafio de João ressoa como você responderá à luz que ilumina as trevas? No primeiro capítulo do Evangelho segundo João, é muito mais do que uma introdução. É uma porta aberta para o coração do universo, onde o eterno se encontra com o temporal e o divino assume a forma humana. João não apenas nos apresenta Jesus, mas nos desafia a enxergá-lo sob uma nova perspectiva, não como uma figura histórica distante, mas como o Logos eterno, a fonte de toda a vida, a luz que brilha nas trevas e nunca é vencida. Se o Verbo existia antes de tudo, moldou o cosmos e veio habitar entre nós, então a mensagem é clara: a vida não é um fruto do acaso e o propósito não é uma ilusão. Deus não apenas criou o mundo, ele entrou nele, carregando nossos fardos e iluminando nossos caminhos. E ao fazê-lo, ele nos oferece uma escolha: acolher a luz ou permanecer nas trevas. Nesse mundo caótico, repleto de incertezas e vozes que confundem a verdade proclamada por João, permanece imutável. Jesus é uma resposta para as questões mais profundas da humanidade. Ele é o princípio que sustenta o seu propósito e o fim que dá sentido à sua existência. Não é apenas uma questão de saber quem ele é, mas de decidir o que você fará com essa revelação. A luz brilhou e ela continua brilhando. O Verbo se fez carne e a carne revelou a graça e a verdade de Deus. A pergunta que ecoa então é esta: você permitirá que essa luz ilumine as áreas mais sombrias do seu coração? Você terá coragem de abraçar o Logos e permitir que ele transforme sua vida? Lembre-se, rejeitar a luz é rejeitar a própria vida, mas recebemos-la é entrar em comunhão com o Criador do universo. E isso, como João nos ensina, é o verdadeiro significado de viver. Se o Verbo estava no princípio e ele também está no seu presente, será o seu futuro. A pergunta é: você está caminhando na direção
a ele ou fugindo dele? Se Jesus é o Logos eterno, o que isso significa para a sua vida? Como você pode refletir essa luz em um mundo cheio de trevas? Se esse estudo impactou você, inscreva-se no canal Você Não Sabia, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender a profundidade do Evangelho segundo João. Vamos juntos iluminar as trevas com a verdade de Cristo e vamos levar o conhecimento de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Nos ajude a compartilhar o Você Não Sabia e até a próxima, e assim eu deixo a paz.